Eu sou a Regina, tenho 2 anos de aposentadoria da Universidade Estadual de Londrina. Trabalhei por 34 anos na área de música dentro da instituição, mas ainda hoje continuo na área da música. E estou junto com o Carlos aí, realizando sonhos. Eu sou o Carlos, tenho 59 anos, trabalhei há 35 anos na área de educação física. Hoje eu sou chefe de cozinha, trabalho há 15 anos como chefe de cozinha. E estamos aí, eu e a Regina, dupla, realizando um dos nossos sonhos. O nosso relacionamento nós começamos há 35 anos atrás. Eu sempre gostei de cantar, aí eu recebi um convite para ir fazer um teste no coral da UEL. Passaram 6 meses que eu estava no coral, eu não tinha visto a Regina no coral. Não, ele tinha visto, mas ele tinha visto assim como uma pessoa muito brava, sistemática, porque eu era ensaiadora dele, então eu ensaiava. Eu sempre tive uma facilidade em aprender em música, essas coisas todas, eu sempre tive muita facilidade de aprender. E eu trabalhava com natação das 6h15 da manhã até as 8 horas da noite na água. Aí eu ia para o ensaio, 8 horas da noite até as 10. E ela que fazia o ensaio. Aí imagina como ele chegava, super cansado, sem postura nenhuma para cantar, já começava assim, tipo assim, ai meu Deus, lá vem aquele ser fazer ensaio. Durante 6 meses nós nunca conversamos, assim, a gente só no ensaio, mas tinha pouco contato. Aí um belo dia nós fomos fazendo uma apresentação na igreja Nossa Senhora do Rocio. E eu comecei a conversar com ela. Aí até um amigo meu que tinha me levado para fazer esse teste, lá no coral da UEL, ele falou assim, vai dar namoro, aquelas coisas de quinta série, sabe? Ah, daí acabou, né? É. Bateu um papinho, viu que tinha, assim, uma certa empatia, né? Como ele falou, ele sempre gostou muito de música, tem uma voz linda de tenor, um olhar, assim, que conquista. E isso, assim, me deixou muito entusiasmada no período. Eu estava num relacionamento de 4 anos, que estava bem balançado, né? O cupido passou perto e tirou uma flecha e acertou os dois, né? Então é que eu tinha que contar para ele que eu não estava disponível, assim, né? Que eu tinha um namorado, porque a gente até então não tinha tido nada, eu só estava assim naquela paquera e tal. Falei, eu preciso dizer isso para ele, porque eu quero saber se esse negócio aí vai ser sério ou não, porque senão eu não vou deixar, né? A gente nunca quer perder, né? A gente sempre quer ir pro time que está ganhando. Ela faz aniversário dia 17 de junho. Eu liguei para ela para dar parabéns para ela, tá? Aí nós combinamos aí no dia 18 de se encontrar e a partir daí nós começamos um relacionamento, um namoro e aí estamos há 33 anos casados. Aí eu falei, gente, eu acho que Deus ouviu meus pedidos, né, de assim, um homem tão carinhoso, no sentido de ser atencioso, de abrir a porta do carro, de ser um gentleman, assim, sabe, de mandar flores. A gente, assim, percebeu, né, que além do namoro, da paixão, a gente percebeu que a gente queria seguir para sempre junto, né? Com 15 dias de namoro, ele me pediu em casamento, e aí durante um tempo ainda eu falava para ele, para de falar esse negócio de casamento, senão a gente vai terminar, a gente precisa de um tempo para se conhecer e tal, né? Mas a gente viu que a gente tinha muitas afinidades, além da música, da arte, né? A gente se complementava muito. Por exemplo, tinha uma apresentação que eu tinha que reger um coro e tinha que carregar um teclado. Lá estava o Carlos, parceiro, carregando teclado, a caixa de som, montando as coisas para mim muitas vezes. E ele trabalhava com natação, era técnico de natação na época. Então, assim, muitas vezes os nossos finais de semana, quando ele não estava comigo na música, eu estava com ele nos campeonatos. Então a gente foi vendo que isso foi crescendo muito, né? Que a gente tinha assim um amor que realmente passou a ser construído. E a gente quis isso para sempre. Nós sempre tivemos uma química muito legal, né? Entre eu e ela, assim, até nos sonhos, né? Do que a gente gostaria de fazer de futuro, de conquistar e tudo mais. Um sonho nosso, sempre de casal, foi a gente ter um negócio nosso, algum empreendimento nosso, onde a gente pudesse trabalhar juntos.
A gente sempre foi protelando porque eu tinha um trabalho, né? Eu tinha feito um concurso, quer dizer, eu também não poderia abrir mão daquilo que eu tinha para poder empreender, né? Numa área nova, conjuntamente. Mas a gente sempre sonhou, sabe? Vamos ter um bistrô, vamos ter um café, vamos ter uma franquia. A gente sempre queria alguma coisa assim juntos. E aí, quando eu me aposentei, a gente viu que era hora da gente buscar isso, porque o Carlos, como assim, chefe de cozinha, ele tinha um domínio sobre o tempo dele. Então, isso foi um sonho assim de que a gente está há 30 e tantos anos perseguindo, né? Nós já tínhamos visto outras franquias para empreender também, eu já tinha visto restaurante, né, fora daqui para eu adquirir, mas acabou não dando certo, que acho que até por Deus, né, que Deus coloca as coisas nos nossos caminhos de acordo com o tempo dele, que acabou não dando certo essas outras oportunidades e acabou depois, assim, a gente adquirindo a Condo, né. Eu sou mais ousado, assim, eu me atiro mais em fazer as coisas, em coisas sem pensar muito o Carlos é muito sonhador. E ela é mais a razão, mais pé no chão, análise, não sei o quê. Eu sou muito ansioso. E a Regina não, a Regina é mais calma, mais centrada, então o freio é ela e eu sou o atirado. Ela sempre já está junto comigo ali, não, olha, vamos fazer devagar, assim, assim, assado. Então acaba se completando. Quando eu me aposentei, a gente pensou assim, chegou o momento de começar, né, algo novo. E aí a gente começou a buscar, o que nós vamos fazer? Vamos buscar uma franquia? Então assim, a gente começou a tentar conhecer oportunidades na área de franquia. Aí eu fiz até um contato com uma outra franquia na parte de alimentação também. Era um investimento muito alto, uma coisa muito insegura no sentido de eles não nos passavam as claras, as coisas como que eram, só tinham deveres e obrigações, né? Então aí a gente acabou não optando por fazer e ficar. Ela estava conversando com uma outra pessoa na aula de ginástica sobre a franquia e a Regina questionou ela com relação como que era, tal. E daí ela assim nos apresentou a Condo para gente. Daí a gente veio conversar e acabou realizando. Quando nós estávamos procurando, né, uma franquia ou alguma atividade para gente conjunta para realizar. Como eu já tinha comentado que a outra experiência que eu tive com uma franquia não era tão assim animadora, né? Fiquei um pouco frustrado pela minha atitude de querer logo as coisas, de fazer. Eu me decepcionei um pouco. E aí ficou um ano, né, amor? Esse sonho na geladeira, né? Ficou um ano. Ele ficou super decepcionado. Ele falou, não vou procurar mais nada, porque quando a gente busca, assim, uma franquia, a gente não consegue sentir de verdade, né? O que apresenta pra gente parece não ser verdadeiro. Fica tudo muito obscuro. E aí ele teve assim um baita de um desânimo e esse sonho voltou para a geladeira. Ficou um ano guardado. Aí quando nós conhecemos a Condo, aí eu falei, bom, é um trabalho, acho que vai ser legal, porque a forma que é o trabalho, né, como você tem que conduzir tudo, era o que a gente estava procurando. Que era uma coisa assim, ao mesmo tempo você ter um tempo para se fazer em cima do teu trabalho, mas é um tempo que você mesmo administra esse tempo, né? E era bem uma forma que a gente estava procurando. Aí conversamos com o Rafa, com o Igor aqui na Condo, ele nos explicou, mostrou como que funcionava e tudo mais, né? Daí nós ficamos. Aí teve a oportunidade de um outro franqueado que ele precisava vender as lojas dele porque ele estava com outro trabalho também. Ele tinha um outro trabalho que era no governo e tudo mais. E ele precisava desfazer daquele lá porque ele não conseguia mais conciliar. E eu acabei adquirindo as duas lojas dele. Então foi muito legal. Quando o Rafa me apresentou, né, voltou aquele sonho que nós tínhamos, né? Descongelou
Eu falei para ele, não, vamos. Para mim foi assim muito legal, porque eu pensava assim, puxa, nada é por acaso, né? Essa minha amiga, colega, que é uma queridíssima franqueada, né? Minha esposa, como era, quanto tempo semanal ela desprendia para isso, como ela fazia o dia a dia dela, a rotina, né? Aí eu fiquei pensando, puxa, mas Deus é bom demais, né? Ele coloca às vezes as pessoas para nos indicar os caminhos, sabe? Porque eu continuei nas minhas orações, lógico, né? O que a gente mais quer é ver o marido feliz e ficar feliz. Às vezes a gente não vê um sinal, você pede, você entrega, você tem fé, e às vezes ele usa as pessoas. Então, quando essa franqueada conversou comigo assim, do nada ela começou a falar, eu pensei na minha situação. A minha mãe em casa, que eu tenho que cuidar, os meus alunos particulares, o Carlos na semana que pode administrar o tempo dele, porque ele trabalha mais com eventos, mais aos finais de semana, né? Então, durante a semana ele poderia ter essa liberdade de gerir o tempo dele melhor, sabe? Essa proposta de ter assim uma autonomia sobre o seu negócio, embora você seja um franqueado, você não tem funcionário ali dentro, né? Então você não precisa estar 24 horas ali, ou 18 horas, ou 12 horas no espaço físico do local para estar gerindo. Então a gente viu que era uma proposta muito bacana, assim, que tinha caído no nosso colo e que a gente crê muito que Deus usou essa franqueada mesmo para falar tudo isso pra gente. E aí ele veio conhecer a proposta. Eu lembro que a gente ficou muito entusiasmado, eu conversei de manhã com ela, daí já fiz o contato com o Rafael, e o Rafael arrumou um horário, falou, não, vocês vêm 18 horas, que era o horário que eu podia, e ele nos apresentou as claras, né? Quando a gente viu quem eram também os investidores da franquia, né? Todo o respaldo que tinha no sentido de outras pessoas também estarem junto. Então a gente sentiu a verdade, sabe? A verdade normalmente ela é simples, ela não é rebuscada, ela não é cheia de 9 horas. Não é verdade, maquiada. Ela não é maquiada, ela é o que é, né? Então eu creio muito nessa verdade. Isso foi assim fundamental pra gente, né? Bem essa questão da liberdade, de poder gerir de casa com autonomia, né? De eu poder estar auxiliando de casa sem ter que estar junto. E a gente acabou ficando muito entusiasmado pela facilidade que a gente viu na franquia, né? De execução, de trabalho, na assistência que a franquia nos dá. Porque no começo nós não tínhamos experiência nenhuma, né? Com relação... A área de mercado que eu tinha era só de ir para comprar as coisas, mas as outras coisas eu não tinha nada de noção. E a franquia nos deu todo esse suporte. Todos os funcionários, de qualquer probleminha que tinha, era só entrar em contato. Olha, tá assim, sabe? Faz isso, aquilo, liga para tal pessoa, né? Vem aqui, que te mostro como faz e tudo mais. Então, como nós somos os dinossauros da computação também, né? Que é uma coisa que hoje você faz praticamente tudo remoto. Você tem que estar presencial no condomínio hoje para fazer as reposições do mercado, porque o resto você consegue fazer tudo remoto. Cadastro, toda a parte administrativa. Então, isso daí foi uma coisa muito... assim, que nos deu um ânimo a mais, falou, não, agora chegou a vez, vamos fazer, né? O Carlos, como ele é muito assim, vamos fazer, ele não enxerga assim um negócio assim, isso aqui pode ir para trás, isso aqui pode dar errado, isso aqui, não sei o quê. Para ele tudo é fácil, né? E eu já pensava, meu Deus do céu, quando eu vi o sistema que a gente ia ter que gerir no computador, baixar a nota fiscal, fazer isso, fazer aquilo, controlar estoque, isso me deu assim um apavoramento, sabe? Porque, como ele disse, né, a gente é meio jurássico, a geração de agora já nasceu apertando o botão, a nossa não. Então, lógico, deu um certo medo, primeiro pelo investimento que a gente fez, né? Segundo, será que eu dou conta, né?
terceiro, ai meu Deus, tem que segurar a ansiedade desse marido, porque ele acha que tudo é fácil, ele vai metendo a cara e não é por aí, né? Então, assim, eu tive medo, sim. Será que vai dar certo? Será que nós vamos dar conta, né? Eu olhava pro Carlos, o Carlos estava dormindo, tranquilo. Eu falei, ô anjo que dorme, né? Esse medo, ele foi sendo diluído no dia a dia, sabe? Conforme o que o Carlos falou, tô com uma certa dificuldade. Não, vem aqui, a gente tinha os consultores aqui à disposição, sabe? Uma graça, a gente sentia, assim, esse ambiente de família, sabe? Quando eu falo Deus, eu penso muito nisso. Eu não queria ser mais em um lugar, sabe? Em uma franquia, né, amor? Nós sempre tentamos nos aproximar de boas pessoas, né? E é uma das coisas que a gente sempre coloca para Deus com relação a isso, sabe? Que Deus nos oriente para um caminho para onde vai. E foi uma das coisas que a gente conheceu aqui na Condo, porque a Condo não é simplesmente só uma franquia, ela é uma família, né? Para a gente representa isso, né? Uma família que é onde eles pensam em crescimento, mas não é o crescimento só deles, e sim de toda a franquia. Né, de todos os franqueados, com as inovações que sempre está trazendo, de novidades disso, com relação à parte administrativa, né, do negócio, de parcerias com fornecedores e tudo mais. Então isso daí nos trouxe, nós tínhamos o medo, lógico, né, principalmente eu tinha o medo e a frustração de que de repente, eu vou abrir um negócio e de repente não dá certo, vou fechar, sabe, aquela coisa assim, eu ficava meio receoso, mas ao mesmo tempo a minha ansiedade sempre colocava mais para frente para fazer as coisas, né? E como eu tinha o meu freio aqui do lado, né, acabava assim equilibrando as coisas, né? Também assim, nesse um ano, né, a gente já percebeu o tanto que a Condo cresceu. Então eu sei que quem está junto aqui também deve ter seu medo. Também tem medo de como investir nesse mercado, de como trazer uma novidade. Olha, a gente já percebeu agora os cadastros remotos, coisa que antes não tinha, né? A facial agora a gente faz remotamente, antes você tinha que estar lá no condomínio para fazer. Então a gente percebeu que nesse um ano, o tanto que eles cresceram também. E é isso que a gente quer crescer junto. Tá fácil o nosso dia a dia? Lógico que não. A gente está rindo aqui e tal, porque a gente tem, acho que uma certa idade já, e a gente aprendeu que a gente tem que rir de tudo, né? Do que tá bom, do que tá ruim, porque se a gente amarrar a cara ou achar que o outro tem culpa por qualquer coisa, né? Que não esteja bem no negócio, que a franqueadora tem culpa, mas sabe que não vai crescer para lado nenhum se cada um puxar para um lado. Então a gente quer junto. Então nós temos nossas dificuldades, a gente está na luta para tentar aumentar o nosso faturamento, para trazer mais gente para dentro do mercado, mas a gente vê também que a franquia também está assim, também está crescendo, também está na esperança, também está investindo, e é o que a gente quer, sabe? A gente quer sanar o que a gente precisa sanar, aprender o que precisa aprender e crescer, sabe? Ter outra franquia, mais outra franquia, né, da Condo, né, mais lojas, exatamente por acreditar nesse crescimento. Nós adquirimos essas 2 unidades nossas de um outro franqueado que já estava, né, aberto, que estava funcionando e tudo mais. Que tinha estoque, que tinha estoque já comprado, né? Então isso daí foi uma facilidade no começo para mim, né? No sentido assim, eu tive mais a dificuldade na parte administrativa de acerto de notas, essas coisas, do que na parte de funcionamento ali da loja, né? Mas eu sempre entrei com aquela vontade de tentar fazer o melhor para as pessoas que a gente atende, né, nos condomínios e tudo mais. Então isso daí foi meio que assim, passando essa dificuldade junto com a consultoria e tudo mais, a gente foi passando essa dificuldade. Então, assim, essa experiência da abertura da loja, eu estou passando agora, porque eu estou com uma outra unidade que nós vamos inaugurar agora em dezembro, na região na cidade de Maringá,
E eu estou passando agora com essa dificuldade na parte de que eu tenho que comprar todas as coisas, né, os freezers, toda a instalação de câmeras e tudo mais, né? Mas, graças a Deus, também tem o suporte da Condo, que nos está sempre orientando, e então só fico na expectativa da inauguração, né? Que é uma das coisas que a gente mais quer ver a loja funcionando e tendo movimento o tempo todo. Imagina o quanto eu estou segurando a ansiedade, né? Porque assim, é 11 horas da noite, estamos conversando com um sócio lá de Maringá, daí eu falo, gente, a gente precisa dormir, amanhã cedo a gente tem coisa muito cedo para fazer, e amanhã cedo faz, mas não tem jeito, né? A ansiedade está muito grande. Então, assim, de novo eu agradeço a Deus que as primeiras lojas elas já estavam implantadas, né? A gente já tinha um estoque para continuar a vender, né? E deu tempo da gente aprender tudo isso, né? De como fazer, de como é uma implantação, e mesmo assim não é fácil, né? Não. Pode segurar a ansiedade para colocar uma loja do zero até o funcionamento. O momento marcante foi na primeira compra que eu tive que fazer, né? De ver que eu falei, meu Deus, e agora? O quanto que eu vou comprar? Né? Assim, saber a quantidade ou não, para você não exagerar no estoque, né? Todas essas coisas. Que eu falei, meu Deus, eu não sou simplesmente dono de uma franquia, né? Eu tenho que fazer parte da franquia, eu tenho que colocar as minhas... Não sou simplesmente um investidor, né? Eu sou um franqueado, então eu tenho que fazer compra, repositor, eu tenho que fazer. Então foi essa sensação, mas foi uma sensação assim maravilhosa. Para mim foi assim, a hora que eu entrei na loja e olhei assim, né? A loja que é maior. Eu olhei e falei, meu Deus, isso é nosso agora. Então, assim, essa sensação de tem um pedacinho aqui, né? Foi uma sensação muito boa, que eu nunca tinha sentido. Então, essa parte de empreender junto foi a parceria, realmente, né? Que quando tem uma dificuldade, sentar, conversar, ver o que vai fazer, né? Às vezes eu quero fazer uma coisa, ela fala, não vamos fazer assim, fazer assado, eu vou colocar tal preço em tal coisa, porque esse daqui, vamos fazer uma promoção, não vamos, né? Então, acertar todos esses detalhes, né? E foi muito gratificante para a gente, né? Pelo menos para mim, isso daí foi muito gratificante da nossa sintonia de sempre estar conseguindo fazer. Eu enxergo assim que essa sintonia, né, de empreender juntos, que era um sonho antigo que a gente tinha, é gostoso porque você começa a vislumbrar o futuro de outra forma também, sabe? Como casal. Aquilo ali é nosso, mas não é só aquilo ali é nosso, mas é assim, opa, vamos lá, estamos juntos. Ele está ansioso, tá? Vamos baixar a bola, então deixa ele ansioso dentro do tamanho da ansiedade dele, contorna. Então, assim, como casal também, eu acho que tem um crescimento, sabe? Um desenvolvimento, assim, não só de parceria, mas de paciência, de você olhar para o lado, de você ter orgulho da pessoa que está do seu lado, que está crescendo, que está aprendendo. Eu fiquei muito orgulhosa de mim também, de conseguir fazer uma série de coisas. Eu tenho muita dificuldade em ter paciência para trabalhar, por exemplo, num computador, né? Eu não tenho, o Carlos tem, né? Ele trabalha com números bem, ele gosta, né? Eu já não gosto. Então, assim, eu tive que aprender uma série de coisas também, porque muitas vezes a gente faz junto. Comprei tal coisa, me ajuda a ver, vamos ver como é que está o valor de tudo, vamos ver, olha, isso aqui, o produto é bem necessário no mercado, sei lá, 1 litro de leite, por exemplo. Vamos ver, assim, o máximo que a gente pode fazer para atender também a população, sabe? Então, assim, essa parceria é muito gostosa.
esse pensar junto, esse vislumbrar o futuro, esse olhar para o lado e ter orgulho, né, do seu marido, da pessoa que está com você, de estar crescendo como empresário, como pessoa, enfim, como tudo, né? Então, eu acho que isso foi muito bom para a relação do casal também. O que mais me orgulha nessa franquia da Condor, no meu caso, é assim, eu ver os resultados que eu estou tendo, né? Gostaria de um resultado muito melhor? Sim, mas também a gente vê uma condição do país hoje, né? Então isso daí também influencia para a gente, né? Mas tudo que foi me passado, eu consegui atingir, assim, entre aspas, os objetivos, né? Então isso daí me orgulha muito com relação a isso, né? Que eu não sou aquele dinossauro em extinção, né? Mas ainda consigo fazer as coisas. Consegui empreender mais, né? Que nem agora nós estamos abrindo essa nova unidade em Maringá, né? Temos mais uma, assim, futuramente uma outra unidade aqui em Londrina também, que nós estamos aguardando. Então isso daí me orgulha muito, de eu ter, nesse período de um ano, estar conseguindo executar todos esses objetivos nossos, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Principalmente assim, o orgulho de eu olhar para o lado e ver meu marido feliz, sabe? Porque por um casamento dar certo, né? É uma escolha diária que você faz, é um aceite dos defeitos da pessoa, é você olhar as qualidades que ela tem. E eu posso olhar para o lado e ver a qualidade dele, né? Dele estar disponível para aprender, de estar disponível para vamos lá, de estar vivo, sabe? De estar querendo empreender junto com uma franquia que é londrinense. Eu acho que isso foi assim, uma grande surpresa para mim no mercado de franquias, que eu já vinha pesquisando há bastante tempo. Ver uma franquia que é londrinense, ter o tamanho que ela tem. E com muitas pessoas que a gente conversa, as pessoas não conhecem a Condor, sabe? Não tem essa noção de que é uma franquia de Londrina. E poder crescer com uma franquia que é londrinense. Então, assim, eu acho que é esse orgulho, eu acho que fecha. Então, quando o Carlos fala assim, a gente se sente família, a gente realmente se sente família aqui. E o mundo não é cor-de-rosa, lógico que não, mas com o pé no chão, com respaldo, né, com ansiedade um pouco baixa, mas também assim querer ser um pouco audaz também, né, ter uma certa audácia para buscar, até quando ele falou, vamos investir em outra e vamos comprar mais uma e tal, aquilo já veio assim de novo em mim, né? Mas aí eu falei, não, calma, as coisas vão acontecer no tempo de Deus, tudo vai dar certo, a gente tem respaldo. Então eu acho que isso é muito legal, assim, sentir esse orgulho. Assim, no nosso dia a dia, aumentou, porque eu não consigo me desligar. Tanto que as pessoas, assim, eu conversando com outros franqueados, às vezes a gente conversa, eu falei, como que você faz a tua reposição? Né? O cara vai, eu vou 3 vezes na semana, né? Eu não consigo, porque parece que o mercado ele me chama, sabe? O meu mercadinho lá, ele me chama para eu ir lá, parece que ele está querendo me ver. Então eu tenho que dar uma passadinha todo dia para ver se as coisas estão certas, se está faltando alguma coisa ou não, né? Mas isso é uma característica minha, não que ele faça essa necessidade, né? Como eu falei, a necessidade você consegue fazer tudo remoto, né? Assim, a não ser a reposição que você tem que fazer. Com as orientações, né, que a gente teve dos consultores, assim, no começo, essa parte de burocrática de nota, de baixar nota, de fazer todas as coisas, né, DRE, isso me consumia um tempão, né? Hoje é de boa, eu faço rapidinho as coisas que tem que fazer, baixar nota, sem problema nenhum, né? Também graças à ajuda da consultoria e tudo mais. Então, e hoje impactou assim, eu tenho um tempo mais livre, vamos dizer assim, né? Para eu fazer, mesmo, por exemplo, no final de semana que eu tenho eventos e tudo mais, né? Das outras coisas da parte como chefe de cozinha,
eu ainda consigo dar o luxo de ter um tempinho para ver. Eu viro e mexe, eu tô com o celular, tô dando uma olhadinha na câmera, tô vendo se o equipamento está funcionando tudo certinho. Então é uma coisa que eu acabo não desligando. Eu me apaixonei tanto pela essa coisa que acabo não me desligando do mercado. Às vezes eu estou em outra atividade, né? E vira e mexe, eu estou olhando no celular para ver as câmeras, para ver se o equipamento está funcionando tudo certinho, porque quem não é uma máquina, né? Então pode ter problema de queda de energia, queda de internet e tudo mais, para ver se não tem problema nenhum, né? Então, assim, eu me apaixonei tanto pela essa atividade que, assim, eu não consigo me desligar, né? Mas isso impactou na gente, assim... Positivamente, positivo, né, amor? que até ela, a hora que ela dá um tempinho dela, ela vai lá no computador para ver como que está o faturamento, para ver como que estão as vendas, o que mais vendeu, o que menos vendeu. E também, assim, a questão que às vezes a gente dá um suporte mesmo para o condômino. Isso é bacana. Às vezes ele liga para mim e fala, olha, deu um problema aqui, teve queda de energia com esse monte de temporal aí que a gente andou tendo, teve queda de internet. Ah, então, eu tô sem o preço das coisas, como que eu faço? Você não pode ver para mim, depois você me manda e tal. Então também é bacana, assim, essa ponte que a gente constrói com o condômino, né? Através do telefone também, então a gente atende. Depois, às vezes, a gente faz alguma atividade, por exemplo, que para fazer um recadastramento ou para cadastrar novos moradores, daí a gente acha por bem fazer uma atividade presencial lá. E aí você conhece o condômino que muitas vezes você conversou pelo telefone. Então é tão bacana isso, porque também, olha, Carlos, sabe a pessoa tal, então ó, ela ligou, ela está com esse problema. Então também esse respaldo que a gente dá, e como isso também aumentou o nosso rol, né, bem, de amigos, de pessoas conhecidas, né? Isso é muito gostoso também, né? Ela nos proporcionou a renda a mais, né, com relação ao empreendimento, né? Ela nos proporcionou um sonho que foi realizado, de um dos nossos sonhos. Ela nos proporcionou, está sendo realizado. O que mais que ela nos proporcionou? Tantas coisas que a gente acaba... essa família, né, de trabalhos, de ver, né, que vem, quando eu converso com outros franqueados e a gente se encontra e de repente vê que para eles também está no mesmo ambiente de trocar figurinhas, né, com o pessoal. Isso é muito gratificante. Uma coisa bem bacana que aconteceu ano passado foi uma primeira mini convenção assim dos franqueados da Conta. Foi um dia assim tão gostoso, sabe? Tão produtivo, com palestras, com depoimentos, com parceiros, né? Ali a gente viu assim a Conta homologando novos parceiros e a gente também conhecendo novos produtos. Então, assim, eu acho que o nosso hall de conhecidos, até de alguns amigos, a gente reviu ali, aumentou bastante a realização do sonho, né? Eu poder realizar esse sonho nesse momento sem eu ter que sair da minha casa, né? Eu não preciso sair da minha casa. O Carlos, sim, mesmo porque ele não aguenta ficar longe do mercado. Mas eu consigo ajudar a gerir da minha casa, sabe? Coisa que até um tempo atrás eu pensava assim, tá, nós vamos comprar uma franquia, vamos começar, mas e daí? Como é que eu vou dar conta? Né? Então, assim, isso foi 100% para decidir, sabe? Isso foi muito importante. É muito legal eu me enxergar 1 ano e meio atrás, e o Carlos também, enxergar o Carlos, né? Aquele sonho e tal de começar, aquele medo inicial, tá na frente da tela do computador. Nossa, como a gente não sabia nada, né? Então é muito gostoso, assim, nesse momento da nossa vida, eu nesse momento da vida já aposentada, né? E com 33 de casado, né? 33 de casado.
olhar 1 ano e meio atrás a Regina e o Carlos, como era a vida, como o que pensava, empreendeu, começou, né? E ver o tanto que a gente conseguiu crescer nesse 1 ano e meio, como pessoas mesmo que aprendem novas coisas todos os dias, como casal que se desafia também em estar junto, em buscar mais conhecimento, em cada dia estar melhor. Então, assim, eu vejo aquela Regina medrosa lá de 1 ano e meio atrás, né? E me vejo hoje, assim, mais plena no sentido, não, eu sou capaz, sim, nós somos capazes. Eu me vejo, assim, voltando como eu era antes, sonhador de cada vez mais querer adquirir outras coisas novas, né? De ampliar a minha rede de lojas e, assim, de ver que meu sonho voltou, né? De estar vivo, de ter passado por experiências frustrantes com relação a franquias e tudo mais, né? E hoje eu estou numa franquia que está me proporcionando esses sonhos novamente de realizações e tudo mais. É gostoso se sentir meio vovó e vovô dentro da franquia, né? Os idosos. Mas mal sabem vocês o tanto que isso assim nos renovou, né, amor? Nossa. Eu sou um menino jovem. Muito feliz hoje. O conselho que eu dou é procurar Condor, porque é uma coisa assim que é legal, vale a pena, incentiva, é uma condição que preço acessível de se conseguir realizar um sonho, né? Não é aquela coisa fantasiosa que acha que vou só investir tanto e sabe, é uma coisa bem real, né? Então, assim, você se cercar de pessoas que realmente se preocupam com o teu empreendimento, que não é simplesmente a venda de um empreendimento, né? Então, assim, e que vale muito a pena. Não deixe de sonhar, né? Jamais, e consiga, assim, realizar um sonho. Eu penso assim que, inclusive, eu aconselho assim casais que estão numa nova fase da vida, né? Hoje a gente se aposenta, algumas pessoas se aposentam relativamente jovens até, que possam também buscar empreender junto com o seu par, sabe? Eu acho que isso renova o casal. Isso que o Carlos falou é muito importante, né? Ele voltou a sonhar. Isso é muito bom quando a gente está numa relação e a gente olha para o lado e vê a pessoa que está com você viva, sabe? Feliz, sonhando. É isso que mantém a gente, né? Não é quanto a gente vai ter, quanto a gente vai acumular. Não é isso, né? É esse sonho, esse realizar, esse construir. Então, assim, se você tem mais de 60, a gente ainda não está nos 60, a gente está quase lá, né, amor? Eu acho que é uma experiência muito legal de realizar essa altura da vida, porque a gente já está mais maduro, a gente também já vem de outras experiências que pode trazer também para o empreendimento, né? Se você é da área comercial, então nem se fala, né? A gente nem era de área fina, né? Eu era da arte, da música, continuo sendo, mas, né, da arte e da música, o Carlos da área de esporte e depois com a área da gastronomia, e a gente está dando conta e está sendo muito bom, uma experiência muito boa para a gente, sabe? Então, eu acho que é um nicho também para as franquias e para a franquia da Cold Store mesmo. Investir também nesse mercado, né, dessas pessoas 60 a mais ou 50 a mais que seja, que já é uma fase que todo mundo já está mais maduro, já tem mais experiência também.